O time do Santos apresenta cansaços, o elenco está cansado. E para quem acompanha de fato a equipe e vê os jogos do Santos, vê isso acontecer drasticamente, principalmente na segunda etapa. Mas como isso é possível se o Santos tem só a Série B para jogar e tem um espaço grande comparado a grandes times do futebol brasileiro para poder treinar e recuperar seus jogadores? Por que será que essa queda física está acontecendo de forma tão acentuada? Vamos falar tudo aqui nesse vídeo. Para quem viu a montagem do Santos no início do ano, é claro que você pensar em Gil, você pensar em Juliano, Pituca, João Schmidt, William Bigode, Otero, cara, comparado ao time que tinha do ano passado que caiu, é praticamente outro time, tá? É um time que você olha assim e fala, caramba, temos uma equipe. E para muitos, inclusive, esse elenco do Santos é um time de Série A que atua na Série B. Para mim, inclusive, para vários jornalistas, para vários da crítica, o time do Santos que ele tem hoje no papel, ele seria um time de Série A. E é para poucos isso, tá? Porque quem cai para a Série B tem uma queda de orçamento absurda e não consegue montar um elenco desses. Então, meio que foi algo divino, digamos assim, o Santos conseguir montar uma equipe dessa. Só que aí você começa a ver a relação custo-benefício. E aí você vendo um elenco como esse, você vê, caramba, por mais que você tenha jogadores experientes, o elenco do Santos que tem uma média de idade de 27 anos, você vê que, caramba, para a Série B, ele consegue arrumar alguma coisa, tá? Ele consegue subir de forma tranquila, digamos assim. E isso ficou comprovado com o desempenho no Campeonato Paulista. O desempenho do Santos no Campeonato Paulista é extraordinário, por mais que ele tenha terminado na segunda colocação, perdendo o título para o Palmeiras, você vê que o desempenho do time era muito bom, principalmente comparado aos últimos 3 anos. E aí você compara e começa a fazer uma questão. Olha só, esse time tem só a Série B para jogar. Porque por conta das incompetências das diretorias passadas, o Santos ele pagou o preço de ser rebaixado e só disputar uma competição, tirando o Campeonato Paulista, em 2024. Então pro restante da temporada, o Santista estava pensando, olha só, esse elenco consegue aguentar? Por quê? Porque ele tem só a Série B. E, fora que a maratona do Santos na Série B também seria vantajosa. Por quê? Porque, somando o Santos, tem 7 times na Série B. Paulistas. Significa que 35% dos times que atuam na segunda divisão são paulistas. Ou seja, você tem no time mais times paulistas na segunda divisão, você diminui a carga horária para deslocamento nas partidas. Ou seja, você passa menos tempo em avião, você passa menos tempo se deslocando para o norte, para o nordeste do país ou para o sul. Ou seja, o Santos ele foi beneficiado com um elenco muito bom, um deslocamento muito baixo e, digamos que também foi conforme o calendário. Por quê? Porque você só tendo uma competição, você tem um jogo no final de semana ou outro jogo no meio da semana e você tem um período muito longo de descanso. Você não sai jogando de quarta e domingo. Muito difícil isso acontecer. Só que aí você começa a pegar a relação de jogadores. Você vê que tem jogadores de 37 anos, você vê jogadores de 33 anos, e aí você faz a média de idade do time subir. Ou seja, você tem uma média de idade de 27 anos, como eu já falei, e fora que o Santos, ele também tem um certo problema de atletas que não conseguem se recuperar tão rapidamente. Então você contrata jogadores de outros clubes que tiveram histórico de lesões muito altas. Como é o caso do Juliano, como é o caso do William Bigode, como é o caso do próprio Otero, por exemplo. Então você tem jogadores muito talentosos, você tem jogadores que conseguem dar um desafogo para o time e aumentam de qualidade técnica, só que você não vai contar com eles por muito tempo. E aí você começa a arrumar problemas. Caramba, eu tenho um elenco com uma idade considerável, tá? Eles são muito bons, mas eles não têm repositores. Ou seja, você não consegue ter um time reserva. Porque aqueles que eram para ser reserva não estão conseguindo corresponder. Como, por exemplo, saída do Juliano, ela foi muito sentida no Campeonato Paulista, mas você tinha o Casares para conseguir fazer essa função. Conseguiu? Não. Pelo contrário, o Casares ele teve o contato rescindido com o Santos. E aí você não encontra jogadores para conseguir atuar nessas funções e, principalmente, com a queda financeira e a crise financeira que o Santos está passando, ele não consegue no mercado contratar grandes jogadores. Ou seja, você fica naquela de, caramba, o que eu vou fazer?
Mas, na minha visão, o que pode ser feito na equipe do Marcelo Teixeira, principalmente na comissão técnica por Fábio Carilli, é começar a mesclar jogadores. A gente viu nos últimos anos que o Santos ele queimou etapas porque ele não tinha jogadores para conseguir contratar. E quando ele contratava muito mal. Só que, quando você vê que a equipe ela tá na primeira colocação da Série B, por mais que ela esteja passando por uma crise técnica, digamos assim, ela se mantém e voltou à primeira colocação e está em momento de alta como está agora, é no momento de alta que você começa a utilizar cada vez mais a base. Então, para mim, o Santos ele poderia mesclar mais jogadores da base para conseguir aproveitar o bom momento. Você tem folga para isso? Você tá num bom momento? E você tá pedindo passagem com alguns jogadores não conseguindo corresponder, tanto fisicamente quanto tecnicamente, principalmente na segunda etapa. Então o Santos ele cai de produção, principalmente no segundo tempo, por conta da idade dos seus jogadores e também por conta do histórico de lesões que ele já tem. E aí você tem uma queda técnica do time, porque não conseguindo formar um time titular por muito tempo, você vê que falta entrosamento. E você falta tempo para conseguir entender os novos jogadores que vão entrando durante o time. Então isso está acontecendo demais. O Furt ele tá tendo lesão, aí entra o William. O William tem lesão, aí entra o Morelos, que agora foi emprestado. E você fica nesse troca de jogadores e não consegue ter uma sequência com um time ideal. Uma sequência com o time titular. E aí você encontra problemas. Problemas entre esses jogadores não tem entrosamento. Faltando entrosamento, fica faltando para a equipe aprimorar aquele futebol que a gente tanto espera. E também, com tudo isso, tem uma grande crítica em cima do Santos, que é a questão da intensidade. Conforme isso tudo vai acontecendo, falta intensidade no time. Que, claro, já é uma opção do Fábio Carilli não ter tanta intensidade assim, porque ele monta equipes de forma defensiva. Só que tudo isso poderia ajudar se você tivesse atletas que tivessem em plenas condições e tivesse capacidade para isso. Capacidade eles têm. Tendo condição física, você consegue implementar, junto com a ideia que o técnico tem de colocar. Então, você tem grandes problemas ali na equipe. Só que, por mais que tudo isso aconteça, o Santos é primeiro colocado da Série B. Então ele permite se arriscar no momento. E repito, eu colocaria mais jogadores da base para conseguir dar mais oportunidade, para conseguir mesclar com os jogadores e dar uma folga para aqueles que necessitam, que tem alta minutagem. E que é uma coisa muito louca, porque como eu falei, o Santos ele tem só uma competição. Em teoria, ele poderia ter mais espaço para recuperar jogadores, ele poderia ter mais espaço para treinar e ter recuperação física, mas não consegue. Então, fazendo esse tipo de coisa ajudaria muito. Fora que Marcelo já está indo no mercado tentando buscar outros jogadores. Mas nesse momento seria isso, mesclar com mais jovens para ver se consegue dar um ânimo, um vigor físico maior e dar mais minutagem para aqueles que estão pedindo passagem. Quero saber o que você acha. Deixa aqui nos comentários. Você acha que o Santos ele tá perdendo capacidade física? O que você faria de diferente? Deixa nos comentários, se inscreva no canal. Tamo junto e até o próximo. Valeu!